Glória a Deus. Capítulo 1 do profeta Abacuque. Glória a Deus. Diz assim, ó, a partir do primeiro até o 8. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressarão à comida. Ainda o 9. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Amém. Somente até aí. Podeis se assentar? Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, fizemos aí uma leitura um pouco extensa, para que você pudesse entender nessa noite o que Deus quer tratar contigo. Glória a Deus. Fizemos a leitura no livro do profeta Abacuque. Abacuque, ele é conhecido como um dos profetas menores. Faz parte da categoria dos livros dos profetas menores. Menores por quê? Porque eles tiveram um ministério pequeno, né? Um ministério que não durou muito tempo. Quando se trata do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, é conhecido como profetas maiores, porque eles profetizaram por muitas décadas. Deus falou muito através deles, durante um tempo distante. E aqui, irmãos, o povo de Israel estava vivendo de todo jeito, de toda maneira. O povo de Israel, irmãos, estava vivendo ao seu bel prazer. Era bem parecido com os dias atuais, cada um se importando apenas consigo próprio e levando a obra de Deus de qualquer jeito. A obra de Deus indo, irmãos, de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus então levanta os seus profetas, e Deus fala, meus irmãos, com o seu povo. Deus fala porque Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que o homem se arrependa dos seus pecados. A Bíblia deixa bem claro que a vontade de Deus é que o homem se arrependa dos seus pecados. Queridos, estamos vivendo numa época aonde os falsos profetas, os falsos ensinadores, eles têm se multiplicado de uma forma grande, aonde as pessoas, meus irmãos, têm olhado apenas para o seu próprio umbigo
e fazendo da palavra de Deus um comércio. Nós vemos aí que o mundo vem se arrastando, cada dia os homens vão elaborando as leis que vão contra Deus, que vão contra a sua palavra. Não é de hoje, meus irmãos, que a gente vê as coisas absurdas no mundo. O nosso país, há uns tempos atrás aí, o que nós víamos de coisas absurdas contra o Evangelho. Todos os pregadores do Evangelho, pessoas que têm compromisso com a obra, sabem o quanto o nosso Brasil, há uns anos atrás, estava difícil, ou ficando difícil, devido à proliferação do mal nesta nação. Aonde, meus irmãos, as pessoas querendo infiltrar leis malignas, querendo deturpar aquilo que é sagrado, aquilo que Deus criou, como o casamento, a família e uma série de coisas, a moral, a ética e tantas coisas maravilhosas. Mas, irmãos, o homem, ele acha que ele pode fazer o que ele quer, ele até faz, mas saiba de uma coisa, meus irmãos, existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu que levanta o seu profeta, levanta os seus profetas para pregar a sua palavra. E o Deus da Bíblia, ele é conhecido, dos muitos nomes que ele é apresentado na Bíblia, ele é conhecido também como o juiz de toda a terra. Toda a terra, os 5 continentes pertencem a Deus. O homem tem achado que é dono do mundo, mas quem é o dono do mundo é Deus. Então, irmãos, é bom que o homem comece a ouvir, porque a matança apenas está começando. A matança, ela vai continuar. Sabe por quê? Porque existe um Deus na Bíblia, que a Bíblia diz que Ele é santo. Ele é santo e Ele é santo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, meus irmãos, ao longo dos séculos, Ele tem visitado a terra. Mas antes que Ele visitasse a terra, Ele tem levantado os seus profetas para mostrar o caminho da justiça, o caminho da retidão, o caminho que glorifica a Deus. E quando o homem segue em rebeldia, em rebelião, indo na contramão, ao longo dos séculos, sabe o que Deus faz? Ele se manifesta na história, deixando a sua marca, para que o homem saiba que Ele é Deus. Ele é Deus, e o nome dele é santo. Bendito seja o nome de Jesus, o nome dele é santo. Então, meu crente, que você que veio aqui nesse culto saiba que Deus é santo. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é bom que você que está aqui seja santo, é bom que você que está me ouvindo seja santo, senão não tem como ver a Deus. Tem que ser santo. Santo como, pastor? Santo em toda a maneira de viver. É santo vivendo no negócio com as pessoas, santo no pensamento, santo entrando, saindo, santo na forma de se vestir, na forma de se conduzir, na forma de falar, na forma de viver. Tem que ser santo, porque o Deus da Bíblia que nos chamou é santo. O profeta disse assim, ó: o peso que viu o profeta Abacuque. O povo de Israel estava pensando que poderia fazer o que queria, até que pode fazer, só que Deus vem cobrar. Deus vem cobrar, meu filho. Deus disse: eu vou levantar a nação, levantar os caldeus para punir. O profeta Abacuque, como começa o livro, é diferente de como vai se terminar. O profeta, ele começa sem compreender coisas que estavam acontecendo nos seus dias. Preste bem atenção para você entender. Você não vir aqui e ir embora do mesmo jeito, sem entender. Você entender. Assim como o profeta não entendia muita coisa, muitas vezes a gente não entende. O profeta, ele vai começar dizendo assim: Senhor, até quando, Senhor, clamarei violência e o Senhor não escutarás?
ele faz uma pergunta: gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então o profeta ele começa aqui dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar violência? Até quando eu vou clamar violência e o Senhor não vai me escutar? Ele estava achando, irmãos, que era só ele que estava vendo a violência. E a violência aqui, sabe o que era que ele estava vendo? O sangue derramado pelas ruas. Igual hoje, numa cidade como São Paulo, onde as pessoas assassinam os outros todos os dias, seja criança, seja velho, seja jovem, as pessoas matam para roubar, matam para adquirir os bens dos outros, matam por muitos motivos. A terra, meus irmãos, ela está coberta de sangue, sangue dos homens, sangue de inocentes. E Deus? Talvez você tenha se perguntado: meu Deus, porque eu vejo tanta violência nas ruas e na televisão? Saiba de uma coisa: o Deus da Bíblia também vê. O profeta ficou perguntando: Senhor, até quando vou clamar eu e o Senhor não vai me escutar? O povo de Israel vivendo, irmãos, na impiedade, matando, se matando, roubando. A casa de Deus, irmãos, as coisas estavam tudo fora dos seus lugares, os sacerdotes corrompidos, e o profeta clamando e dizendo: Senhor, o ímpio cerca o justo, e o juízo sai pervertido. O que ele está dizendo aqui? Aqueles que têm dívidas perante a justiça, quando a justiça chega diante deles, sabe o que acontece? Nada. E aquelas pessoas que não têm cometido crimes, eles estão pagando. Você vê que isso aí, irmãos, é bem parecido com os dias atuais, onde o justo está morrendo dentro de um hospital, onde pessoas de idade estão morrendo, e morre criança, e morre jovem, e morre velho. Por que morre? Por causa do ímpio perverso que roubou a todos. Os ímpios têm roubado esta nação. Morreu por causa de Covid. Não morreu por causa de Covid não, inocente. Morreu porque roubaram o Brasil. Como é que o Brasil ele consegue fazer uma Copa do Mundo gastando mais de 11 bilhões de reais? Cada estádio quase 2 bilhões cada um. Aqui em São Paulo tem um estádio que custou 1 bilhão e 200. Um estádio aqui em Itaquera, 1 bilhão, com o dinheiro do povo. E o brasileiro, meu irmão que está aqui, ele não vê essas coisas não, ele vê bola, ele vê futebol. Não estão preocupados com as pessoas que morrem, mas Deus está vendo. Cada real que foi roubado, Deus está vendo. No dia 8, agora, no dia da mulher, o Brasil recebeu um grande baque nesta nação. Um homem que roubou, que desviou bilhões de reais, ele teve todos os seus processos anulados, enquanto um ladrão de galinha está amargando na cadeia, enquanto aquele que roubou uma coisa pequena, não dizendo que se deva, mas uma nação dessa, querido, você acha que Deus vai tratar ela como? Como é que você acha que Deus vai tratar um povo desse? Aonde os assaltantes estão aí roubando. E o maior problema, sabe qual é? É você
que ainda concorda com esse tipo de pessoa? A Bíblia diz que Deus vai punir o que rouba e o que consente com isso. Deus, meus irmãos, Ele é justo. Bendito seja o nome de Jesus. Ele contempla todas essas coisas. Ele contempla o sofrimento das crianças. Ele contempla o sofrimento dos jovens. Ele contempla o sofrimento das pessoas de idade. A Bíblia diz que Deus julga a causa do órfão e da viúva. Saiba de uma coisa: nada está acontecendo por acaso não. Sabe por quê? Porque Deus, quando falou com o profeta Abacuque, Ele estava dizendo para Israel: eu vou enviar uma nação amarga, vou enviar a Babilônia até vocês. Eles vão chegar aí, eles vão chegar da largura da terra. Isso quer dizer, vai chegar um batalhão de gente que vai destruir Israel, vai pôr fogo em todas as casas, para que vocês saibam que o pecado não ficará impune. Bendito seja o nome de Jesus. Deus então, meus irmãos, como Ele falou, Ele cumpriu. Ele enviou o grande Nabucodonosor e destruiu Jerusalém, humilhou Jerusalém e depois levou aquele povo cativo por 70 anos para aprender que Ele é um Deus santo e que contempla a injustiça de uma nação. Porque suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Versículo 7: horrível e terrível é, dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que o lobo à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Você pensa que Deus não mata? Não, Deus mata também. Deus mata. Queridos, como um pastor, eu vou dizer para vocês uma coisa: o povo não sabe mais o que é santidade a Deus. O povo de Deus não sabe o que é santidade. O povo não sabe. Deus diz assim: o meu povo não sabe o que é mão esquerda e mão direita. O povo não sabe, irmãos. Estão vivendo as maiores abominações e estão brincando de culto ainda. Você pensa que esse negócio de fechar a igreja é por quê? O próprio Deus quer que um monte de coisa feche, filho. Vai ler a Bíblia. Você está pensando o quê? Deus já mandou fechar o templo um monte de vezes. Sabe por quê? Porque os adúlteros, os efeminados, os injustos tomaram de conta da casa de Deus. Os prostitutos. Deus falou: fecha, fecha, porque isso não me serve. Está pensando que Deus não manda fechar? Não, Deus manda. Você acha que é à toa essas coisas? Não é não. Você vê aí que o homem corre atrás dos seus interesses, mas de Deus não se importa. A obra de Deus precisa ser feita. Você se lembra quando começou há quase um ano atrás a pandemia? Dia 19 fecha um ano literalmente do fechamento do comércio. Você percebe que aqueles que estavam indo ruim na fé, você percebe que eles ficaram pior. Se você fizer uma reflexão, você pode ver que aqueles que estavam capengando, ou já se acabou de vez, ou está pior ainda. Pode pensar, pode olhar para você ver. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis. A Bíblia diz, Paulo dizendo em 2 Timóteo 4:
muitos se apostatarão da fé. Isso quer dizer, vão morrer espiritualmente, vão ter nome de crente. Pode ver que as coisas ficou bem pior. Não era para estar melhor? Era para estar melhor, irmãos. Hoje é o último dia de culto, porque amanhã vai estar fechado. Cadê os crentes? Não vem para a igreja não, é melhor assistir o Faustão. É melhor assistir o Faustão, ou qualquer coisa, do que vir para o culto. Hoje é o último dia de culto, amanhã vai estar fechado. E que dia vai abrir? Eu não faço ideia. Quem sabe aí? A irmã aqui gritou que foi Deus. Ainda bem que Deus sabe, mas não tem um ser aqui que sabe. Ninguém sabe, queridos, quando vai voltar as coisas, não. Você vai querer continuar vivendo ainda no pecado ainda está ainda aí sem saber. Não, eu acho que eu vou continuar do lado de cá, ainda não dá para ir para lá. Querido, entrega a tua vida a Jesus. Sai de cima do muro e entra de vez. Passa para o time de Jesus enquanto tem tempo. Tem muita gente que ele sabe que ele pode se entregar, mas ele não se entrega. Como um pastor eu digo isso, não se entrega. Você sabe quando alguém se entrega de coração a Jesus? O profeta está clamando. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e o Senhor não me escutarás? Quando alguém pergunta alguma coisa a Deus, alguém que tem crédito diante de Deus, sabe o que Deus faz? Deus responde. Deus não responde qualquer um não, Deus responde profeta. Capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e eu responderei quando ele for erguido. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para aquele que a possa ler o que passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então Deus diz: se prepara aí que eu vou te responder. Escreve a visão e torna bem legível, para que aquele que passa lá na rua correndo possa ver o que foi escrito. Saiba de uma coisa, que a palavra de Deus, ela fala de forma clara. Uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia e ouvindo os pregadores, é que ninguém tem dúvida de qual é a vontade de Deus. As pessoas fingem que tem dúvida. Ah não, eu não sei se isso é certo, se isso é errado. Fica fingindo. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é direito e o que não é. O que convém a Deus e o que não convém. Fica fingindo. Se eu fosse dar alguns exemplos aqui, você ia ver que é bem fácil. Mas deixa para outro dia. Aí Deus vai responder. O profeta está fazendo alguns questionamentos e Deus vai responder. Deus responde? Responde. Olha só, versículo de número 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Aqui Deus começa dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Quantas pessoas, irmãos, estão multiplicando o que não é seu? O que nos chateia nos dias de hoje, sabe o que é? É ver a cidade de São Paulo dizendo que não tem leito, que não tem como atender o povo. Não tem, que conversa é essa?
Irmãos, uma cidade tão rica como essa, que recebeu tanto dinheiro do governo, e que mesmo que não tivesse recebido dinheiro, teria condição e diz que não tem leito. Irmãos, quem é que não fica chateado com uma conversa dessa? Queridos, eu já fui aqui em hospital várias vezes procurar internar pessoas, e quando a gente chegava no hospital, não tinha nem um médico para atender. Agora sabe qual é a mentira? Estão todos ocupados os leitos, só tem 10 vagas. Outros dizem que não tem mais nenhum. Isso é tudo mentira. Nunca teve nada para ninguém. Já fui levar criança de pessoas da igreja. Fui num hospital, fui no outro, e no outro, e no outro. Nenhum, tinha um médico nem para atender uma criança. Que dica foi que teve? Nunca teve nada. Isso é um teatro, isso é uma palhaçada, isso é uma mentira. Tá cheio, sempre teve cheio. Queridos, não seja um idiota. Acorde para a vida. Não deixa o engano te seduzir, te enganar, e você sair por aí falando um monte de mentira porque viu enganadores. Ele diz aqui, ai daquele que multiplica o que não é seu. Pegaram os dinheiros públicos e roubaram, meus irmãos, o dinheiro público, que era o dinheiro para cuidar da saúde pública. Você já pagou muitos impostos nesse ano de 2021? Eu já paguei, irmãos, muitos impostos nesse ano. Se eu precisar de alguma coisa, eu estou morto se eu precisar desse governo. Você paga imposto para quê num país desse? Pastor, mas por que o senhor está falando nisso? Eu estou falando do problema dessa nação, que a morte não está no Brasil por acaso não, meu filho. A morte está aí por causa da injustiça, e você precisa saber disso. Não é por causa de um chinês, ou de alguém, ou de nada, não. É por causa do pecado nesta nação. Acorda. Estão multiplicando o que eles têm. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Aí é o primeiro ai, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa os bem mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Olha só o que Deus diz aí. Ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto. Você viu aí os políticos do Brasil? O negócio é só bilhões agora. Tem esse negócio de roubo de milhões, não é? Foi bilhões, o negócio foi bilhões. Eu e você não sabem nem o que é isso. Aí todo mundo aí tem suas casonas, seus carrões, seus dinheiros aí em outros países. E Deus só vendo isso. Ainda tem aqueles fanáticos ainda, que fica brigando pelos políticos ladrões. E Deus está dizendo, ai daquele que ajunta em sua casa o que não é seu. Queridos, isso aí estava acontecendo lá com Israel, o povo de Deus. É bem parecido com nós hoje aqui. Versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Você sabia que na verdade quem está preso somos nós? Os bandidos nunca estiveram presos. Isso é só uma farsa.
Quem está preso somos nós aqui. Sabia que os criminosos eles têm Facebook, YouTube, celular de todo tamanho dentro da cadeia, o dia inteiro mandando e desmandando, manda te roubar, manda te sequestrar, manda te matar. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Que ninguém sabia. E você sabia que se um governador desse aí quisesse acabar com aquele sinal ali, ele isolava, assim ó, um estralar de dedo, o bandido ficava preso? Não quer fazer isso não. Não quer fazer não, não está nem aí para você. Você que se vira com seu comércio para pagar seu imposto. Você sabia que uma vez o bandido chegou lá no meu comércio e roubou, e fez o que quis, aí pegou e ligou para o patrão dele: patrão, o que é que você quer que eu leve mais aqui? Tem essa aqui, tem isso outro, e isso outro. O cara no celular, dentro da loja, como se fosse dono, ligando. E aquele outro, quem sabe onde ele estava? Poderia estar até dentro de uma cadeia. As pessoas que foram sequestradas contam muito isso. Estão aqui na mão dos criminosos e eles ali perguntando se já pode liberar, se tira mais dinheiro. Onde é que estão essas outras pessoas? Seria para estar preso. Você está vendo o que é Brasil, filho? Você está vendo o que é Brasil? É isso. E as pessoas que você vota, para eles te dar uma cobertura, te dar um apoio, estão nem aí para você. Nem aí, se vira. Só que saiba de uma coisa: existe um Deus que um dia Ele vai chamar cada um deles e vai dar a cada um deles o que eles merecem. Por isso, querido, que nós estamos pregando hoje aqui a Bíblia, o caminho da retidão, para você andar na linha, porque Deus, Ele é um Deus justo. O profeta, a Bíblia diz que outro homem que sofreu muito foi Ló, porque ele via e ouvia todos os dias injustiças. E sabe o que Deus fez? Deus mandou fogo na cidade. Deus queimou a cidade chamada Sodoma e Gomorra. Por causa da violência, Deus acabou com ela. Então saiba de uma coisa, que quando acontece uma coisa na cidade, uma coisa no país, não está acontecendo por acaso não. Existe um Deus que está dizendo assim: filho, olha para mim. Filho, olha para mim. Filho, veja o mal que está chegando ali e olha para mim, filho. Eu não quero que você pereça como eles. Olha para mim. Esses dias, irmãos, é para nós estar olhando para o céu, preocupado com a obra de Deus. Sai da terra um pouquinho, se liga em Deus, porque isso não é por acaso. O profeta aqui, irmãos, ele segue dizendo, versículo 15: outro ai daquele que dá de beber o seu companheiro, tu que lhes chega o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Olha só o que Deus está dizendo: ai daquele que pega o copo de álcool com maldade e faz com que a outra pessoa se embebede, para que possam ver a nudez dele. Isso é para você entender literalmente e para você entender também através da linguagem figurativa o quanto as pessoas estão embriagando as outras para ver o mal delas. E Deus está dizendo: ai daqueles que faz os outros tropeçarem, ai daquele que faz a pessoa se embriagar e depois ele vai ficar pelado.
Deus está dizendo: eu estou vendo ai dele. Hoje em dia, irmãos, tem muita gente que ele acorda cedo para embriagar as pessoas, para ver a queda das pessoas, para ver o mal das pessoas. E Deus está dizendo: eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ela. Então, irmãos, diante de Deus, diante do homem, o homem pode sair até livre, mas diante de Deus eu quero ver. Diante de Deus eu quero ver. Versículo 19, para finalizar: ai daquele que diz ao pau. Olha só a idolatria, aqui está falando de idolatria. Ai daquele que diz ao pau, 2 pontos, aí vem: acorda e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Sabe o que o povo de Deus estava fazendo? Tinham levantado o ídolo de pau, de pedra, de ouro, e aí se prostrava e dizia: oh meu Deus, meu ídolo, me livra, me guarda do mal. E Deus está dizendo: ai daquele que está diante de falsos altares. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão adorando os ídolos, estão clamando a um Deus que não pode salvar. Deus está dizendo: ai, 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 a idolatria é pecado. Deixe os ídolos e se arrependa diante do Senhor, que talvez Ele tenha misericórdia de ti. Deus chama, meus irmãos, o povo ao arrependimento. Deus quer que o povo se arrependa. O problema é que as pessoas não querem se arrepender. Se o pastor for falar com ela, se o pastor for mostrar os seus erros, para tentar trazer a presença de Deus de volta, o que ele faz? Ele muda de igreja, ela muda de igreja, ele vai para o ministério A, B e C. Meus irmãos, é isso que está acontecendo nos dias atuais. As pessoas não querem se arrepender, mas Deus está dizendo: ai, 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 ai. Glória a Deus. As pessoas lêem o profeta Abacuque e não entendem, e pregam uma mensagem que eu não sei onde eles acham, mas o profeta Abacuque é isso aqui, mostrando o castigo de Deus. Ele começa sem entender, depois ele entende. Aí quando ele entende, ele começa a louvar a Deus. Você vê que muita gente hoje em dia não está entendendo nada do que está acontecendo, e por isso não consegue servir a Deus melhor. Mas Deus, Ele fala com o seu servo. Aí depois que ele entende, ele abre a sua boca, né? Ele começa no capítulo 3. Aí a tônica vem lá no versículo 17. Aí ele diz assim, ó, depois que ele entende tudo: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os seus campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ele entendeu completamente, irmãos, a vontade de Deus. Ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça o caos na terra, eu vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação. Nesses dias atuais, meus irmãos, que a terra está sofrendo essa praga, essa peste, é para você compreender qual é a vontade de Deus e adorar a Deus. Compreenda, entenda nessa noite que você foi chamado por Deus, você está guardado e protegido nos braços do Senhor. Então dê glória a Deus, se alegre. O profeta estava cercado de violência, de morte, mas quando ele entendeu, ele exclamou e disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha mais dinheiro no banco, ainda que falte alimento, ainda que não tenha mais água, luz e energia, eu vou me alegrar no Senhor Jeová, meu Deus, porque Ele é a minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Se alegra nesse Deus, crente, que Ele promete te guardar de todo mal. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou encerrar, meus irmãos, já passei do horário, íamos terminar às 7h30,
Mas ainda tem crédito ainda, né? Podemos terminar 8 horas. Mas como domingo passado terminamos quase esse horário, né? Falamos que ia terminar 7h30, vamos parar. Tá bom? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Que você possa se alegrar em Deus e continuar